Boa noite. Muito bom. Mais uma vez estamos aqui na Centro Espírita Leão Denis, essa casa que nos acolhe, nos recebe com tanto carinho, e nós ficamos agradecidos, porque quando nós vamos já nos aproximando do entorno, já vamos recebendo aí o acolhimento, o carinho desses irmãos que estão cuidando de cada um de nós, que, pasmem, não ficam cerceados, não ficam presos aqui no pátio do Leão Denis. Na verdade, quando nós já somos convidados a comparecer, toda uma estrutura já está sendo montada e a visita desses espíritos já se fazem, independente de onde estejamos. Hoje eu estive no Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro, onde nós temos uma responsabilidade com os jovens, que é um segmento que nós temos lá com os jovens, que chama-se Codejovem, que é uma codificação para os jovens, aonde eles estudam as obras básicas e logo após eles completarem uma idade, a maior idade, eles vão completar os seus cursos no regular do Centro Espírita. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Hoje nós estivemos diante dos jovens, trazendo estudo para eles, e eles nos revelaram coisas importantíssimas hoje, justamente no Livro dos Espíritos, ao qual eu faço parte lá da coordenação do Livro dos Espíritos com os jovens. Então, mais uma vez, fica patente que as coisas estão interligadas, que não há essa diferença, como muitos de nós colocamos, de casa tal, casa X, e que determinadas situações se confundem, e nós vamos assim criando algumas separações que na verdade não existem aos olhos dos espíritos, porque, volto a dizer, durante todo o trajeto, lá no Centro Espírita Leão Denis, essa noite, nós fomos visitados pelos espíritos que são responsáveis por esse momento que estamos aqui reunidos. Então, eu costumo sempre dizer que a nossa presença, por exemplo, aqui, não é o acaso. Claro que nunca vai ser o acaso. Então, nessa ótica em que nós vamos hoje falar das nossas responsabilidades com os jovens, com os nossos filhos, conosco. Por que conosco? Porque vamos falar da criação, vamos falar do início, quando recebemos os nossos jovens como espírito, mas vamos falar também de nós mesmos, que um dia fomos essas crianças. Não é verdade? Então, passemos a refletir, o que nós oferecemos hoje seria um reflexo do que nós recebemos também no passado? Poderíamos dizer isso? Poderíamos dizer, na verdade, que quando nós estamos envolvidos nos nossos conflitos familiares, ou estivemos envolvidos nos nossos conflitos familiares, hoje, será que nós não somos o reflexo desse passado também? E o que nós estamos trazendo para os nossos filhos hoje em dia, embora não justifique o fato de termos recebido e estejamos dando aquilo que recebemos, mas em algumas pessoas isso fica, isso cria traumas, isso forma, inclusive, uma personalidade. Porque quantos de nós educamos os nossos filhos, trazendo para eles alguns conceitos que são impeditórios à sua formação? Por exemplo, hoje reclamamos de alguns jovens, reclamamos dos nossos filhos, mas em algum momento será que nós não colocamos algumas barreiras nos nossos filhos quando falamos para eles que eles são incapazes de determinadas coisas? Muitos até usam assim: você é burro, você não consegue aprender. Você tem essa dificuldade, parece que você já trouxe isso com você, é uma coisa... Então, quando nós vamos falando isso para os nossos filhos, nós vamos formando os nossos filhos nessas dificuldades. E nós esquecemos de uma coisa mais importante ainda, que dentro de nós existe toda aquela força necessária, aquela conspiração, nesse caso positivo, para nos fazer felizes. Então, algumas vezes, nós colocamos determinadas questões dos nossos filhos que eles assumem como verdade, porque essa força está para nos fazer felizes, nos tornar seres. Só que ela não tem muito discernimento, não sabe muito bem se o que você está desejando é bom ou é ruim. Ela vai te satisfazer.
é uma coisa contraditória que, ao mesmo tempo, é em nosso favor, porque, na verdade, é uma realização. E nós vamos, assim, caminhando nesse conceito de hoje, das nossas percepções e formas de entender que ser nós recebemos, que espírito nós recebemos. Hoje, por exemplo, foi perguntado a um jovem assim, o que você pretende ser na vida? O que você acha que é ser um espírita, ser um profissional, ser alguém? Ele me respondeu assim, agradar os pais. Imediatamente, claro que todo mundo já percebeu o que ele quer dizer. Ele não está preocupado com ele na formação dele. Para ele, o mais importante agora é agradar os pais. Mas ele está feliz nesse conceito de agradar os pais? O que ele está recebendo no seu lar com relação a ser alguém, a estar na ótica dos pais, na visão dos pais, na estrutura dos pais, mas que não é a dele? E que espírito nós estamos formando ali, que vai, ao longo do tempo, criar também os seus filhos, se desenvolver como um ser, e que vai carregar isso, talvez, reencarnações futuras. Essa é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Nós percebemos que muitos dos nossos filhos assemelham-se realmente aos pais. E quando isso é agradável, quando o exemplo é bom, é claro que todo mundo vai reconhecer que aquela criação foi excelente. Mas agora vamos abordar um outro nível, uma outra vertente. E quando esses filhos também são violentos e que nós não conhecemos o que eles recebem de herança dentro de casa e nós julgamos essa criança violenta porque ela procede dessa forma. Nós não estamos naquele lar presenciando que tipo de criação aquela pessoa está recebendo. Nós julgamos sim, mas nós não sabemos o que eles recebem dentro de casa. Às vezes, maus tratos, às vezes, equívocos, às vezes, o próprio conceito daquele homem ou daquela mulher que pensa que sabe o que é o melhor para aquele filho, embora ele já esteja apresentando as suas tendências e forçando até uma criança a ser, nesse caso, um ser infeliz. Como nós ficamos nesse pensamento de que o filho, como diz aqui, o filho, o pai traz realmente a herança dele, ou tem a influência sobre o filho? Influência ele tem, como está escrito aqui. Porque é a missão dos pais ou dos educadores trazer para esses filhos o que há de melhor. Então, essa é a responsabilidade dele. Mas também diz aqui uma coisa interessante, que muitas das vezes nós falhamos. Falhamos em que sentido? Quando nós deixamos de observar quem nós recebemos, as tendências dessa criança e a educação que eu devo dar a essa criança. Mas também diz aqui uma coisa interessante, que muitas das vezes nós damos a educação necessária, mas eles fazem as suas escolhas, e nós sabemos disso. Nós sabemos muito bem disso. Então nós temos aqui também dizendo que em determinadas famílias bem estruturadas, nós temos filhos dificílimos. E como explicar isso? Alguns de nós até julgam muito. Isso foi a educação que ele não recebeu. Mas não, quando nós vamos conhecendo o passado, ou melhor, se inteirando mais dessa criação, nós vamos percebendo que esse espírito fez a escolha dele. Mas por que então ele veio para aquela família tão boa? Por que esse filho recebeu tanto carinho, uma educação, investimento na educação desse filho, na formação desse filho? E por que esse filho, então, se tornou tão rebelde? E a explicação está aqui na noite de hoje, na lição, dizendo que esse espírito, ou esses espíritos, já têm essas dificuldades, vivenciaram essas dificuldades, mas escolheram vir numa família totalmente diferente daquilo que eles viveram no passado, para ver se eles conseguem mudar. Famílias boas, mas que eles sabem da dificuldade deles. E alguns deles, como os Espíritos nos explicam, saem muito melhores, embora os nossos olhos não sejam muito melhores do que aqui chegaram, nessa transformação. E às vezes nós, nas nossas dificuldades, preferimos apartar, afastar, porque nós não queremos esse problema para a gente. Nós não queremos essa pessoa difícil na nossa vida. Agora já não falo mais de um filho,
somente consanguíneo filho que você colocou no mundo, nessa forma que nós entendemos. Agora eu falo daqueles que estão sob as nossas responsabilidades, sejam eles adotivos, sejam eles nossos sobrinhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que precisam igualmente das nossas orientações. Mas que também é um espírito que tem a sua individualidade, com as suas características. E muitos adotam determinadas crianças, se apaixonam pelas crianças, tiram as crianças de onde elas estavam, das suas instituições, e depois devolvem. E devolvem. Porque, na verdade, não era essa criança que eu queria, com essa dificuldade. Pensa que isso é simples assim. Pegar uma criança de lá e trazer para casa e depois devolver, porque eu não aguentei mais essa criança. Como muitos fazem de outras formas, com outras coisas. E nós não entendemos que aquela era a nossa responsabilidade. Era criar, educar, formar. Mas como se esse espírito tem a sua individualidade? Como eu vou educar alguém? Mas esse é o outro equívoco que nós cometemos. Quando nós trazemos uma criança para nosso lar, ou quando nós conseguimos, pela graça de Deus, dar a oportunidade desse ser estar conosco, ele precisa e muito da nossa orientação. E hoje em dia, numa criação mais moderna, nós entregamos a criança ao seu próprio destino. Nós estamos falando assim hoje em dia, não, ele já sabe o que ele quer, ele está fazendo as suas coisas, eu não posso interferir na individualidade desse filho, dessa criança. Eu não quero saber, já falei isso aqui anteriormente, o que ele faz ou esteja fazendo no quarto com a internet. Eu não tomo conta disso porque, para mim, é uma individualidade dessa criança. E aí, nós não tomamos conta, não sabemos do que se passa, e essa criança está sendo totalmente mal formada, mal informada por aqueles que se aproveitam dessa situação para trazer essa criança para uma situação muito pior do que a que nós pensávamos que fosse, que ele estivesse mergulhado, por exemplo. Então, quando nós estamos diante de filhos, nós nos surpreendemos. Nós estamos diante de pessoas que nós nos surpreendemos, porque nós não acreditamos que o filho que eu coloquei no mundo se transformou nesse ser, mas esquecemos que muitas das vezes, através, como nós já lemos isso, os tormentos voluntários, que também são aqueles que não estavam previstos, aqueles que não viemos para vivenciá-los e que nós criamos aqui. Porque é muito bom o André Luiz, nessa leitura de hoje aqui, ele está trazendo diretamente as questões que nós não observamos nos nossos filhos. É assim que o André Luiz está trazendo. Nós temos esses casos em que nós preferimos dar preferência a coisas materiais, ou nós estamos lidando com determinados grupos e conceitos, em que nós nos identificamos e preferimos estar com esses grupos porque nós estamos nos completando dentro desse grupo, mas esquecemos que lá do outro lado tem pessoas precisando de mim, em que eu acho que a minha realização ou que a minha vibração, como nós costumamos falar, é muito melhor nessa instituição do que na minha própria casa. E aí nós criamos pessoas dependentes, carentes, que estão criando-se por conta própria. Hoje em dia, nós não observamos mais aonde nossos filhos andam, se eles estão indo realmente à escola. Hoje em dia, nós não tomamos mais conta disso. Hoje em dia, nós saímos simplesmente por conta própria, ele vai estudar, ele vai desenvolver. E o que nós estamos observando hoje em dia? Crianças com grande dificuldade de aprendizado. Crianças que não estão indo mais à escola, por exemplo, e dizem para os pais que estão indo que não estão observando essas questões. São espíritos que estão precisando deste momento, neste momento principalmente, de cada um de nós. Então nós estamos agora nos envolvendo, graças a Deus, com instituições, com pensamentos, e que estão tomando conta dessas crianças, adotando essas crianças por nós. Graças a Deus, existem pessoas hoje em dia que estão preocupadas com essas questões. Porque o filho, muitas das vezes, é o espelho do pai, porque é exatamente aquilo que ele está recebendo de uma informação que antes
dele vir, antes dele começar a pensar, antes dele vivenciar isso, ele já sente. Alguns de nós conseguem, ou melhor, pensam que conseguem disfarçar alguns sentimentos, alguns pensamentos, porque não exteriorizam verbalizando. Mas todos nós temos sensibilidade, nossos filhos não são diferentes. Não são diferentes. Eles sentem quando você está fingindo, quando você está mentindo, quando você está usando de subterfúgios para que ele acredite naquilo que você está falando, mas na verdade ele sabe que isso não é verdade. Na verdade ele sabe que isso não é real, melhor dizendo. Então, o que nós vamos tratando hoje no assunto é exatamente essa responsabilidade. Essa coisa de nós entendermos de uma vez por todas que nós somos espíritos. E que num passado qualquer nós também recebemos essas informações. Que num passado qualquer nós fomos estas crianças. Que num passado qualquer nós também vivenciamos, alguns de nós, experiências muito traumáticas. E nós não conseguimos nos livrarmos dessas experiências, desses traumas. E nos tornamos, algumas vezes, ditadores do lar. E a nossa esposa, ou o nosso marido, ou o nosso filho, não tem a coragem de falar que eu estou exagerando, de que eu estou sendo um ditador, de que eu estou prejudicando, e eu deixo que isso vá à frente. E eu permito, sou conivente nesse sentido, de coadunar com este momento, com esta ideia de que aquela pessoa que está simbolizada como a coluna central do lar, que não é o adequado ser, mas que eu, por algum motivo qualquer, permito que aquilo aconteça. Então, neste momento, eu estou também, de igual forma, contribuindo para a criação, para a formação de uma família deficiente. É assim que funciona. Não cabe aqui julgamento, nem que nós entremos em depressões ou fiquemos tristes demais, porque talvez em algum ponto eu tenha me identificado. Não. A ideia aqui é justamente o contrário. É que nós façamos agora um outro caminho. Que agora nós nos sintamos responsáveis pela boa criação. Façamos uma autoanálise. Façamos isso porque em determinado momento nós nem percebemos que estamos cerceando, que estamos impedindo que os nossos filhos sigam o melhor caminho para que eles se realizem profissionalmente, espiritualmente. Não é simplesmente aceitar por aceitar, ou sem entender o que verdadeiramente eles estão nos trazendo, e eu, na figura do educador, entender que, já que ele fez essa escolha, o melhor para ele é que ele siga aquele caminho. Não, não é isso. É nós sabermos usar sempre e trilharmos o caminho do meio, que é o melhor caminho que existe, né? Nós costumamos defender que nós, então, aqui nesse momento que estamos vivendo no país, nessa nossa estrutura, nós defendemos que a pessoa tem que tomar um partido, tem que tomar uma decisão sempre, e que aquilo que ela decidiu, ela jamais pode voltar, e que aquele caminho é o correto, é o certo, e aquilo eu vou seguir o tempo todo, a vida inteira. Não. Nós temos que ter a coragem de entender e de aceitar, de ver que nós erramos em algum momento. Errei, pronto. Não foi correto, pronto. Eu não estou muito bem nisso, pronto. Agora, o que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para transformar, para modificar esse ambiente e me modificar? Então, quando nós estamos ali naquele caminho, observando os dois lados da coisa, nós temos uma capacidade maior de acertar. Agora, quando eu tomo um caminho só, eu não vejo nunca o outro lado, porque eu decidi que aquele caminho para mim é o mais correto. Isso tem a ver com a nossa formação? Isso tem a ver com os espíritos que nós recebemos? Isso tem a ver com aquele filho que eu estou criando
lá em casa, com a família, eu vou ampliar isso. Eu vou ampliar isso para o ambiente, para a sociedade em que eu vivo, aonde os espíritos, nós espíritos, nos reunimos com aqueles aos quais nos falam mais ao coração, com aqueles que têm mais afinidade. Que tipo de grupo eu estou pertencendo? Por que será que as pessoas se reúnem? Não cabe aqui dizer se é um grupo bom ou se é um grupo ruim, é simplesmente um grupo, é simplesmente uma sociedade ao qual eu pertenço, é simplesmente aquele lugar que eu gosto de estar. Por que será que isso acontece? Por que será que nós estamos juntos em algum momento? Justamente por isso, pelas informações, pelas vibrações, pelas escolhas que nós fazemos. Quem é o responsável por isso, afinal de contas? Olha a interrogação enorme agora. Quem é que é o responsável por isso, afinal de contas? Se nós somos reencarnacionistas, quem será? Quem será que formou isso tudo? Quem será que começou isso tudo? Quem será que em algum momento não observou isso? Quem será? Aquela pessoa que chega com aqueles problemas diante daquelas pessoas que vão ajudá-las a sair desses problemas, em que vão sendo estudadas aos poucos, buscando o fundamento, a base daquilo tudo. Em alguns momentos são observados que são realmente as escolhas que foram feitas dessa pessoa, desse ser. Em outros momentos observamos que foi uma influência do meio, em outros momentos nenhuma coisa nem outra. Se tem o olhar espírita nisso, vamos observando que são resquícios de passado, de vidas anteriores. Vamos observando tudo isso. E agora, como diante de uma situação dessa, eu posso dirigir, eu posso chegar ou tentar solucionar esse problema, ou melhor, desculpem, ajudar esta pessoa a solucionar esse sério problema. Como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar para essa pessoa, embora todos nós tenhamos a nossa versão da história, né? Embora todos nós temos a coisa da autoproteção, e nós vamos sempre nos achando vítimas de alguma coisa em determinados momentos, nós sempre achamos que o mundo conspira contra nós, mas em algum momento, quando nós paramos para observar e analisamos mais a fundo, nós vamos observando que aquilo também é uma fuga. Que aquele espírito que está diante de mim tem as suas dificuldades também em falar a verdade ou descamotear a verdade. Agora eu pergunto, aonde está o centro disso tudo? Aonde está, da onde veio toda essa informação? Se não do início, lá bem no início, aonde nós, em algum momento, nós que eu falo, todos nós, em determinados momentos, dos segmentos reencarnatórios, tudo isso. Em alguns momentos nós priorizamos ou não priorizamos aquilo que deveríamos. Porque até hoje nós fazemos isso. Até hoje nós premiamos aquilo que não deveríamos premiar. Até hoje nós temos ainda uma grande dificuldade em colocar uma disciplina. Até hoje nós temos uma grande dificuldade em dizer assim, olha, isso não é correto, e se você não entender dessa forma, eu preciso mostrar para você o que é o mais correto com relação ao que você está fazendo. Se você está num caminho, numa escolha em que com certeza, agora sem sombra de dúvidas, vai trazer um grande prejuízo, por que eu vou deixar isto seguir em frente? Por que eu não vou sentar e conversar dos prejuízos, das desvantagens, e até mesmo em alguns momentos cercear esse ser para que ele não faça essas más escolhas? É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. Sem violência, mas é claro que é possível. É porque nós nos tornamos às vezes impotentes diante dessas potencialidades. É porque às vezes nós nos tornamos frágeis demais para fazer com que essas pessoas, esses seres, possam entender que
diante deles estão pessoas que estão lutando, vibrando, se esforçando para que ele atinja um nível melhor de consciência. Como nós, dentro das nossas próprias fragilidades, das nossas próprias, às vezes, desculpem o termo, das nossas próprias inconsequências e transgressões. E quando eu olho para aquele ser e digo assim, como é que eu vou falar para ele ou para ela fazer ou não fazer se eu já fiz? Muitos pais fazem isso. Eu não posso falar para ele ou para ela porque eu já fiz isso. Mas olha só o que você está falando. Você não buscou nem sequer a sua melhoria e não está trazendo para aquele ser aquilo que você sabe que agora é errado. Não era o correto para você. Não foi bom para você. E por que você agora vai permitir que aquilo aconteça de novo com alguém que vai mais tarde retornar? Talvez como seu pai, talvez de novo como seu filho, como sua mãe, mas que vai dar seguimento àquilo que você levou para ele. É uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Mas que não é, como eu disse antes, algo que vai nos causar verdadeiros, agora de novo, traumas, porque eu não fiz ou não estou fazendo aquilo que deveria. Pelo contrário. Pelo contrário. Existem recursos ainda que são capazes de transformar. Existem ainda condições que nós possuímos, grandes recursos que nós temos, para que estas coisas parem de acontecer. Lembrei, uma menina falou assim, hoje no Code Jovem, eu falei, o que você quer da vida? Ela falou assim, eu quero ir para a aeronáutica. Aí eu falei assim, é mesmo, minha filha? O que você quer? Eu quero trabalhar no resgate. Eu falei, é mesmo? O que você pretende fazer com o resgate? Eu pretendo tirar essas pessoas que estão na rua dos vícios, eu quero ver se eu consigo transformar esse mundo, eu quero ver se os jovens parem de se destruir tanto. Uma jovem falando isso. Vejam só o conceito que essa jovem já tem, o que ela está observando, e ela é jovenzinha. Ela é jovenzinha. Vejam o conceito que essa jovem já está trazendo dentro dela de ajudar as outras pessoas a saírem de suas dificuldades. Então ela já tem um conhecimento maior. Ela já entendeu que é preciso que nós estejamos todos unidos, reunidos para um bem maior, para um bem comum. Porque senão, o que vai acontecer? O que está acontecendo hoje em dia. Nós abrimos a boca para criticar com uma facilidade muito grande. Nós estamos sempre colocando os defeitos dos outros acima de qualquer coisa. A situação do país acima digamos assim, a situação do país nessa... Eu não gosto de usar essa palavra, mas nessa desgraça que muitos pensam que o país mergulhou. Mas quem é que constrói isso tudo? Senão nós, espíritos. Nós, espíritos que estamos agora, neste momento, vivenciando nossas experiências reencarnatórias. Em algum momento, podemos estar pensando assim, este assunto tem a ver com o tema da formação? Esse assunto tem a ver com os espíritos que estão sob a minha responsabilidade? Claro que tem. É claro que tem. Não serão as pessoas de amanhã? Não serão esses que vão controlar? Que vão estar diante de uma responsabilidade de família ou de governo ou de outras instituições? Não são esses? Não saíram igualmente de um seio familiar? Não saíram daquilo que todos nós entendemos que seja uma estrutura? É assim. E aqui nessa questão, a 208, que ela diz assim, nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o de seu filho após seu nascimento? Corrobora. Influência muito grande. Como vos dissemos, os espíritos devem colaborar para o progresso um dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão, o espírito dos pais tem por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa
são culpados se nisso falirem. E na questão 582, diz assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Missão. É, sem contestação, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhe uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Entretanto, aos que se preocupam mais em aprumar as árvores de seu jardim e de fazê-las dar muitos bons frutos do que em endireitar o caráter de seu filho. Se este sucumbir por culpa deles, suportarão a dor e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, pois não terão feito o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. É isso. É isso que está escrito. E é isso que é a nossa responsabilidade. E nós vamos, assim como no segmento do nosso estudo de hoje, traçando perfil. Nós vamos, novamente, julgando, traçando o perfil de cada um. Então, nós não entendemos, ou melhor, não nos aprofundamos, não buscamos em cada um o que ele tem para oferecer. Por que eu disse isso? Porque está escrito na lição de hoje que muitos de nós, ao observarmos alguém, já o julgamos. Ao observar uma pessoa, já tiramos as nossas conclusões com relação a essa pessoa. É simples assim. Eu não quero nem saber quem essa pessoa é. Só de olhar, eu já sei que essa pessoa não vale nada. Eu já sei que essa pessoa não vai me trazer coisas boas. E aí está escrito aqui que não é bem assim. Que nós temos pessoas que aos nossos olhos não são belas, fisicamente falando, mas que o conteúdo é muito grande, que exala o amor, que transmite a paz, que tem um conteúdo imenso. E tem pessoas com uma beleza tão grande que não nos oferece nada disso. E nós ainda continuamos, mesmo nisso, nós ainda preferimos aquela beleza física, mesmo sabendo que dali não terei as informações que eu gostaria de ter, mas a nossa escolha é sempre assim. Nós não conseguimos enxergar o espírito, ainda não, ainda não. Nós espíritas ainda temos uma grande dificuldade, primeiro de nos vermos como espírito. Primeiro é isso, nós somos espíritas, mas muitos de nós ainda não conseguem se ver como espírito. Sabe porque está escrito, sabe porque estuda, sabe porque ouve, mas naquele momento em que eu mais preciso me ver como espírito, eu não me vejo. Naquele momento eu sou matéria. Não consigo. Porque quando me dizem, como eu disse quinta-feira na aula do Livro dos Médiuns, o espiritismo, em momento algum, ele nos diz que nós devemos aceitar todo o sofrimento que nós vivenciamos como resquícios do passado, como débitos do passado. Nós não analisamos que tipo de sofrimento eu estou mergulhado nesse momento. E nós sempre julgamos que isso faz parte de vidas passadas. E nós esquecemos de novo dos tormentos voluntários. De novo. É outra coisa que o espírita precisa entender. Nós temos a condição, nós temos a força para mudar o nosso quadro. Mudar o nosso quadro. Se não está bom assim, eu procuro alguma coisa melhor. Porque eu tenho que tentar isso. É lícito você tentar ser melhor. É lícito você tentar ser feliz. Não é a felicidade aquela que os espíritos falam que nós não vamos atingir agora nesse mundo. Mas é a felicidade que eu ainda consigo ter. E por que então eu vou mergulhar nesse sofrimento? Eu vou abaixar a cabeça, eu vou dar a cabeça para a guilhotina, porque eu entendi
que este é o meu momento de ser guilhotinado. E se não for? E se não for? E se de repente eu receber a seguinte informação: olha, você mergulhou naquele sofrimento, mas que na verdade você fez uma escolha própria daquele sofrimento. Tem a ver com a formação do espírito? Tem a ver com a formação do espírito. Porque isso eu vou passar para os meus filhos, isso eu vou passar para todos aqueles que estão dentro da minha casa, porque quando nós mergulhamos em determinadas situações, em que eu falo assim, isso é coisa do espírito, realmente é coisa do espírito, porque eu sou um espírito, mas existe outro espírito aqui perto de mim que está me levando a isso aí, pode ter certeza, na maioria das vezes não tem. Na maioria das vezes não tem. São essas responsabilidades, são essas dificuldades que nós estamos trazendo como espíritas. Existem coisas, como diz os próprios espíritos, que nós não podemos fazer nada, e realmente, tem coisas que você está mergulhado nela e que por mais que você tente, você já sentiu que você não consegue sair daquele quadro. Você tem força, você tem coragem, você tem fé, mas aquela experiência com certeza é a sua. E você fala assim, realmente, eu já tentei e já vi que isso aí não tem como. É assim. De que forma eu vou vivenciar isso aí? Aí você vai escolher a forma que você vai vivenciar isso aí. Se eu vou mergulhar naquilo ali, numa tristeza profunda, se eu vou largar o mundo e vou partir para outro pensamento, você vai decidir isso aí. Mas, na verdade, muitas das vezes, quando eu percebo que eu estou criando, que eu estou mergulhando num sofrimento voluntário, então é hora de eu repensar, é hora de eu ver o que eu estou fazendo comigo. É hora de eu ver o que eu estou trazendo para o meu filho, para o que eu estou trazendo para a minha sociedade, que estrutura eu estou montando para mim. Porque quando nós falamos de receber espírito, quando nós falamos da responsabilidade sobre os espíritos, eu sempre gosto de me ver como uma dessas crianças, como um desses espíritos que num passado também fui, que também passei, que também vivenciei, que vi. Em determinado momento da nossa formação é crucial, é fundamental as informações. Depois dali eu vou fazer algumas escolhas realmente, mas num determinado momento é fundamental que eu passe, que eu leve para aquele coração, para aquela mente, uma formação saudável. Se eu trago para o meu filho determinadas coisas que eu penso ser a verdade, e ele vai carregar isso também como verdade. Se eu tenho nas minhas mãos alguém muito difícil, e eu entender que aquele espírito que está se apresentando agora com aquela dificuldade é um espírito que eu recebi de outra reencarnação e que eu tenho que aguentar toda aquela carga, aguentar toda aquela informação, carga em bom sentido, carga de informação. Então eu tenho que suportar aquilo porque veio de outro mundo, eu posso estar redondamente enganado. Eu estou desconhecendo um outro lado, que é a rebeldia de um jovem, que é o não aceitar, que é não entender, que é querer fazer da sua maneira, que é achar que está certo, que tem toda a razão, que tem a solução do mundo. Isso faz parte. Isso vem porque eles pensam, eles desejam, eles querem, e eles formam. Então, neste momento, eu não tenho que entender, ou melhor, eu não tenho que coadunar, participar daquela rebeldia, entendendo que faz parte de um passado. Eu tenho que tentar mudar isso. Eu tenho que tentar. É a criação, é a educação. Isso faz parte. Porque senão eu vou continuar, vou dar continuidade àquele pensamento e mais tarde eu vou dizer para todo mundo assim, não, isso aí já desde criança é assim mesmo. Isso é um espírito difícil que eu recebi aí. Eu vi isso na doutrina espírita, me ensinou que isso é um espírito difícil que eu recebi aí para atazanar minha vida e destruturar a família.
Isso aí não tem jeito não. Ainda uso, isso é um filho desencapado aqui que veio parar na minha casa, ainda falo isso. Olha só, o que eu estou falando? Eu nem tentei, eu nem conheço ele, eu nem conheço ela, eu nem procurei saber qual é o verdadeiro sentido daquilo dali, se aquilo ali faz parte de uma rebeldia momentânea, daquele impulso, daquela potencialidade. Eu não parei para pensar isso. Eu desisti, ou eu aceitei, porque é desígnio de Deus. E se não foi o desígnio de Deus? E se não foi? E se aquele espírito realmente tinha algumas dificuldades, mas que não eram tantas, e que eu somei, joguei tudo num balaio só, e joguei por conta da reencarnação, joguei por conta do pretérito? E se foi isso? Como eu vou saber? Como eu vou saber? Dando oportunidade para eles falarem, ouvindo o que eles têm a dizer. E mais do que isso, com sensibilidade, com amor, com carinho, com fé, entender, olhar e entender aonde este ser quer chegar, por que ele fala isso, da onde ele trouxe aquilo dali, qual foi a observação que ele tirou, que ele vivenciou, o que ele presenciou, e aí ele tirou essa observação daquele momento em que ele viu, talvez, até do meu atual momento conjugal. Talvez tenha ouvido, talvez tenha participado de alguns momentos não muito felizes, e que ele tirou suas conclusões, ou ela tirou suas conclusões. Isso foi de outro mundo? Não, foi do agora. Eu falo isso com uma grande preocupação, que nós não pensemos que tudo que nos acontece vem de reencarnações passadas. É muito importante isso, que nós apuremos a nossa sensibilidade para saber o que eu posso realmente entender, que aquilo veio de uma carga, que veio de um momento, que veio de outras vidas, e do que está se estabelecendo agora. Porque senão, nós vamos continuar pensando assim. Nós vamos continuar divulgando uma doutrina de forma equivocada. Essa é a minha preocupação, de espírita que sou. E nós vamos encerrando, dando um fechamento ao nosso raciocínio da seguinte maneira: há tempo para tudo, sempre há. Nada está perdido. Se agora eu entendo que as coisas passaram de tal forma que não dá mais para voltar atrás, lembre-se que nós também estamos em formação. Independente da idade, nós estamos ainda em formação. Nós estamos ainda aprendendo. Nós estamos ainda nos estruturando. Ainda. Mesmo que eu tenha 80, 90 ou 100 anos, ainda estou me estruturando. Há tempo para tudo, como está escrito em Eclesiastes. Há tempo para tudo. Então, nada se perdeu. Se eu joguei, ou se eu não soube lidar com o tempo que me foi concedido, nesta encarnação, neste momento, entendo que é a hora de começar, independente da idade, a me tornar um espírito melhor, para que eu possa receber uma nova oportunidade e fazer diferente. Essa é a nossa oportunidade. Esse é o nosso momento. Se somos reencarnacionistas, se acreditamos realmente nisso, há tempo para tudo. Nada está perdido. Porque se eu servir de um instrumento para fazer com que alguém passe por aquele momento dele, eu tenho que pensar, houve uma utilidade, mas eu sinceramente, eu não quero mais ser essa ferramenta. Eu prefiro ser uma ferramenta diferenciada. Eu prefiro oferecer àquele ser algo de bom nesse momento.
Se vai passar por determinadas situações, são escolhas. Mas eu não quero ser mais essa ferramenta. Eu quero ser uma ferramenta útil, uma ferramenta do bem, do amor. Eu quero entender esse propósito. Eu quero ser realmente como eu sou, um filho de Deus. E como filho de Deus, trago a essência de Deus. Trago a essência de Deus. Estou muito longe de ser um Jesus, mas trago aquilo que ele me ensinou. Trago o amor que ele me trouxe, que ele me ensinou e que ele veio para exemplificar. Eu não sou pouca coisa, não. Ninguém aqui é pouca coisa, não. O que acontece é que nós nos afastamos disso. Nós não percebemos que Deus nos deu essa oportunidade e a potencialidade de fazer diferente e de mudar a minha vida. E por que não? E de mudar e fazer diferente. Levantar. Foi o que Jesus falou para aquele aleijado: levanta e anda. Não foi isso que ele falou? Não foi só porque o cara era aleijado, não. É assim, ó, tipo assim, você também, levanta daí dessa cadeira. Levanta dessa cadeira que você está aí empurrando a vida inteira e vai fazer alguma coisa. Vai andar, vai movimentar, vai se transformar num espírito melhor. Vou ficar o tempo todo empurrando a cadeira ali, achando que eu sou... Não, levanta e anda. Vai fazer por você. Meus irmãos, chegamos a mais um final da nossa conversa, digamos assim, né? Que fique aqui o coração de quem ama muito, que também está num esforço tremendo, que está falando aquilo que precisa ouvir, que precisa também se modificar, que precisa também aprender a exemplificar. A oportunidade que está sendo dada é muito grande de falar, mas também de ouvir. E muitas trocas se fazem nesse momento. Muitas trocas. Quando nós estamos aqui na frente falando, muita troca, muito pensamento vem e nos ajudam também. Nos ajudam. Porque aqui estão também pessoas que amam muito, que estão no esforço, como todo mundo. Então eu quero agradecer mais essa oportunidade, que levemos esse pensamento, porque eu também vou levar esse pensamento de mudança, de paz e de amor. Que Deus nos abençoe. Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos, que as palavras todas sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade da vida, encontrando na doutrina espírita os conceitos trazidos pelas orientações de espíritos superiores, podemos todos nós termos mais segurança ao identificarmos na estrutura familiar aqueles espíritos que se simpatizam conosco, que se simpatizam na organização de família espiritual. E quantas vezes os pais já disseram assim aos seus filhos: parece mais com a mãe, parece mais com o pai. Saibam, meus irmãos, que a carga genética que constrói a estrutura celular do corpo físico, a qual o espírito irá desenvolver suas provas e o seu processo evolutivo, assumindo as características de parecência física do pai ou da mãe, está diretamente relacionado ao campo de atração, onde as forças físicas mesmo demonstram campo magnético de atração.
que se faz pelo amor, ou muitas vezes se faz pelo ódio, forças que procuram uns aos outros amor na construção do bem entre os homens, o ódio na renovação de sentimento entre os homens. Quanto os espíritos se procuram, se atraem, e assim, caros irmãos, podem observar na aparência física a carga genética pela força do pensamento dos espíritos que reencarnam, absorvem mais ou menos do pai ou da mãe, e assim caracterizando suas ligações entre uns e outros. A estrutura moral, a característica do espírito, a personalidade do espírito faz com que se liguem os traços. A estrutura moral e a característica do espírito faz com que se liguem nos hábitos, no modo de parecer, no modo de andar, de falar. E assim são as afinidades que existem imensamente. E o pai tem que ajudar o seu filho a progredir, a avançar, naquele instante em que essas ligações se fazem tão presente, reconhecer onde está o amor para impulsionar no caminho do bem, como irmãos que se procuram na jornada de evolução, onde que está também o sentimento de ódio, de repulsa ou de procura de ajuste que se faz presente, amparando, socorrendo, sustentando com as vibrações do amor de Deus e de bons espíritos que guiam a todos na encarnação. Sendo assim, meus irmãos, nós estaremos vendo na doutrina espírita a identificação das características daqueles que se aproximam junto a cada um de nós na encarnação, e percebendo que a estrutura do corpo oferece a alegria de ver aquele espírito com os nossos traços, com os traços da fisionomia, do hábito, e sentir o carinho e o amor por aquele espírito. Da mesma forma, nas lutas imensas do coração, renovar junto daquele espírito a certeza de que, nesta existência, somos amigos, somos irmãos. Trabalhemos assim, caros filhos, na certeza da vida espiritual, onde o corpo dá processo de reajuste, onde o corpo determina uma nova fase, mas todos nós somos espíritos, e a doutrina espírita nos demonstra que estaremos sempre evoluindo, avançando, independente dos traços físicos. E a família espiritual aumenta, se desenvolve, porque nos ligamos pelos nossos objetivos de espíritos irmãos com Jesus e com toda a proposta do progresso e da felicidade que estamos alcançando. Que a doutrina espírita renove os nossos conceitos e saibamos olhar um para os outros com a certeza de que Jesus é o nosso irmão maior e todos nós caminhamos em busca dos seus passos. A aparência com Jesus não estará no físico, mas estará nos nossos atos, na expressão do amor, da caridade, no cuidarmos uns dos outros,
nos sustentarmos uns aos outros e nos dedicarmos à certeza do bem, da paz na terra. Assim, iremos parecer as vibrações de amor e de dedicação que cada um expuser com Jesus Cristo. Trabalhemos juntos, irmãos, unamos nossas forças para que o bem esteja irradiando na terra. O abraço do vosso irmão altivo a todos os corações presentes. Muita paz.